Graça e paz, meus queridos, estamos de volta com o nosso estudo e hoje, como prometi, falando sobre as filhas de Ló. Depois que Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, Deus enviou anjos que tiraram a Ló e suas filhas, pois a sua esposa, diz a palavra de Deus, que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Pois bem, vamos ao assunto então. Ló e suas filhas foram habitar em uma caverna ao sair de Sodoma e Gomorra. E as filhas conceberam do próprio pai, dando início a uma descendência muito complicada. Nós vamos ler o texto, Gênesis 19, 30, até o verso de número 38. Então diz o texto assim: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-los beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência a nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, e com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. Entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou Ben-amim, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Pois bem, queridos, vemos que elas deram a descendência, ou se originou delas uma descendência bastante complicada. A primogênita deu origem aos moabitas, e o filho da mais nova deu origem aos filhos de Amon. Essa civilização, esses povos foram um problema para os hebreus, trouxeram muita dificuldade para o povo hebreu, como nós vemos. E incesto nos primórdios, né? Esse povo praticavam esse tipo de estilo de vida naqueles dias. Então, eles foram um problema para os hebreus e dando assim, em origem, pelo menos até onde nós sabemos, a esse estilo
ou pelo menos a esse tipo de pecado. Incesto nos primórdios da civilização era uma prática comum entre os povos antigos, sendo proibida pela palavra de Deus. Essa é outra prática que ainda acontece, embora seja condenada pela sociedade atual. Nós, de vez em quando, estamos ouvindo de pessoas que tiveram relacionamento, pai e filha, mãe com filho, irmãs com irmãos. De vez em quando, nós vemos isso nos noticiários ou em comunidades onde nós habitamos, embora seja condenado pela atual sociedade, pelas leis. Pois bem, essa e outras práticas que ainda acontecem, embora seja condenada, como eu já disse, pela sociedade atual. Uma pessoa que pratica tal ato não pode receber bênção como recompensa, porém, vivemos em uma época em que os próprios cristãos estão dizendo que não há mais maldição, porque Cristo já levou todas as maldições. Assim, fica a consciência bem mais tranquila para poder pecar. Todo pecado tem consequência. Isso é o que a Bíblia nos mostra. A mentira, por exemplo, o pecado. Abraão mentiu, e essa é uma prática condenada pela palavra de Deus. Abraão mentiu a Isaque, mentiu também, Abraão mentiu, Isaque também mentiu. E mentira não atrai bênção, ela atrai maldição. Pelo menos é o que diz o texto da palavra de Deus, condenando sempre a mentira. E nós vemos o que aconteceu em Gênesis 26, verso de 6 a 11. Eu gostaria de ler esse texto do capítulo 26. E olha o que diz o texto do verso 6 até o verso 11. Diz assim: sobrevindo fome na terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei estas terras na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandamentos e as minhas leis. Interessante, queridos, que nesse texto ele fala que ele ia para Gerar e obedeceu a orientação dada pela palavra do Senhor a ele. E o que o texto vai dizer mais abaixo, olha o que diz o texto. Tendo permanecido, verso 8, tendo permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atrairia sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente
morrerá. Então, veja, meus queridos, que no primeiro caso, primeiro erro, as filhas de Ló tiveram relação com o pai. Neste caso, trouxe uma descendência complicada e que trouxe costumes errados e através das suas práticas maldição. Aqui nós vemos Isaac mentindo a respeito da sua esposa. O verso diz que se alguém tivesse mexido com Rebeca, teria atraído sobre todos grande delito. Naquele tempo se pensava em assassinato, mas nunca em divórcio. Com um homem podia matar o outro para tomar a mulher, mas nunca viver com a mulher de alguém que tivesse o marido vivo. Esse era o conceito que eles tinham. E o que dizer de hoje? É comum amaziar-se, é comum divorciar-se. E eu pergunto, essas práticas deixou de ser errado? Deixou de ser maldição? Acredito que tudo aquilo que a palavra de Deus proíbe tem uma razão. Onde diz a Bíblia que pode? Em lugar nenhum, mas as pessoas estão praticando. Onde diz que depois da morte de Cristo se pode pecar, que não tem mais maldição alguma? Esse é um grande engano. O pecado traz maldição, sim. Matar para a palavra de Deus sempre foi proibido. Aquele povo mais antigo é que desenvolveram conceitos errados, contrários aos princípios da palavra de Deus. Portanto, meus amados, sede santos como o Senhor é santo. Nós precisamos deixar o pecado, porque o pecado tem consequência e a Bíblia chama de maldição. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.